Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, com muita honra e satisfação por fazer parte dessa super equipe Tribo Concursos e, para a partir de agora, resolver algumas questões, analisar algumas questões com você, para você que está se preparando para o concurso que se aproxima da GCM de São Paulo, tá? A partir de agora, a gente vai praticar, a gente vai aplicar na resolução de questões aquilo que a gente absorveu, aquilo que a gente acumulou de conhecimento sobre atualidades. Para você, futuro servidor público municipal de São Paulo, GCM de São Paulo. Bora para cima? Bora para cima. Sem mais delongas, né? Já vamos aí, ó, para a questãozinha de número 1. Dá uma olhadinha aí comigo, lê aí comigo. Diz assim: em julho de 2025, passou a vigorar o novo salário mínimo paulista, fixado em R$ 1.804, representando aumento de 10% em relação ao valor anterior. Lembrando, né, que nós temos o salário mínimo paulista desde 2007. A própria questão vai mostrar aí, ó, que nós temos a lei 16.640, que cria o salário mínimo paulista. Agora, fique esperto para esse texto aqui, ó, esse trecho do enunciado, que beneficia categorias profissionais que não possuem piso salarial definido por legislação federal, convenção ou acordo coletivo. Fique esperto nesse trechinho aí, que vai nos ajudar em algumas alternativas aqui. Detalhe, né? Esse salário mínimo paulista, ele é acima, né, superior ao salário mínimo do Brasil, nacional. O salário mínimo no Brasil, que entrou em vigor a partir desse janeiro de 2026, ele é de R$ 1.621, a partir de janeiro de 2026. Bora ler as opções da questão. Bem simplesinho, bem rasinho, como dizia a vovó. Item A. O salário mínimo paulista substitui obrigatoriamente o salário mínimo nacional. Como assim? Oxe, o próprio enunciado, ele está dizendo que o salário mínimo paulista é para as categorias que não possuem piso salarial definido por lei federal, ou por convenção, ou por acordo coletivo. É para essas categorias. Tirando essas categorias, vale o salário mínimo o quê? Nacional, de R$ 1.621. Então,
já está falso. B. A instituição de salário mínimo estadual é inconstitucional. Aí quer dizer que nós estamos na inconstitucionalidade desde 2007. Aí diz assim, pois compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho, vedada qualquer atuação normativa dos estados. Se você for lá na Constituição Federal de 88, no artigo 7º, inciso 5º, você vai ver assim, ó, é direito do trabalhador, né? Ou seja, o artigo 7º fala, são direitos. Aí a gente vai lá para o inciso 5º, que um desses direitos que diz né, direito do trabalhador, o piso salarial proporcional à extensão e à complexibilidade, né? A complexibilidade, quase não sai, não é complexibilidade, é complexidade do trabalho. De novo, é direito do trabalhador o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso lá no artigo 7º, inciso 5º. Aí nós temos a lei complementar número 103, lá do ano 2000, que autoriza os estados e o Distrito Federal a criar o quê? A instituir piso salarial. É o caso da lei lá de 2007, que nós temos instituindo o salário mínimo paulista. Uma lei complementar lá do ano 2000, autorizando os estados e o DF, né, o Distrito Federal, a instituir piso salarial estadual, tá? Então, não é inconstitucional coisíssima nenhuma, item B está falso. C. O salário mínimo paulista aplica-se apenas aos servidores públicos estaduais, não alcançando trabalhadores da iniciativa privada. Absurdamente falso. É para todo trabalhador que não possui piso salarial definido, por legislação federal, ou por acordo, ou por convenção. Falso. Independentemente de ser da iniciativa privada. Então, aqui, ó, falso. D. O salário mínimo paulista pode coexistir com o salário mínimo nacional, aplicando-se às categorias sem piso fixado por norma federal ou negociação coletiva. Tu percebeu que a resposta está lá no enunciado da questão? Ele diz bem aqui, ó, por isso que eu pedi. Sublinha esse trechozinho aqui, ó. Beneficia categorias profissionais que não, ó, possuem piso salarial definido por legislação federal, ou acordo coletivo, ou convenção. É a resposta da questão, item D de dia, não D de noite. Dá uma olhadinha no item E, só para a gente ver onde é que está o erro. O aumento de 10%, que passou a vigorar em julho de 2025, né, como dizia anunciado, o aumento de 10% do salário mínimo paulista somente produziria efeitos após homologação pelo Congresso Nacional. O aumento foi sim de 10%, está correto, mas não depende de aprovação ou não depende do Congresso Nacional para produzir efeito. Isso é legislação o quê, ó? Legislação estadual. Então não tem que, Congresso Nacional, aprova aí, nada a ver. Aprova aí o aumento de 10% aqui no salário mínimo paulista. Absurdo. Não depende do Congresso Nacional para produzir efeito. Então, a resposta é mesmo item D de dia. Não D de noite, D de dia. Bora para a próxima. Questãozinha de número 2. Diz assim. Lê a notícia abaixo. Carnaval. 2 pontos. Metanol em bebidas liga sinal de alerta nos estados. Aí, ó, você vai perceber que essa notícia ela foi tirada do site Agência Brasil no dia 14 de fevereiro de 2026. E deixa eu adiantar logo aqui para você. Ano passado, mais conhecido como 2025, nós tivemos aí, né? Eu
eu vou usar a palavra surto, apesar de surto ser mais ligado aí a uma doença, mas você sabe que ano passado nós tivemos aí esse surto de casos, né, de pessoas intoxicadas com metanol em bebida alcoólica, em bebida, sobretudo, destilada. E eu quero que tu guarde do lado esquerdo do peito. O primeiro caso, tá, de morte, de óbito, por causa de contaminação de metanol na bebida alcoólica, aconteceu exatamente na cidade de São Paulo. Foi no dia 16 de setembro de 2025. O primeiro caso de óbito registrado. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Foi um empresário de 54 anos, tá? Eu, claro, não vou aqui citar o nome, né, da pessoa, da vítima, e foi no dia 16 de setembro de 2025, na cidade de São Paulo. E interessante, até o dia 11 de fevereiro de 2026, tá? 11 de fevereiro de 2026, o estado todo de São Paulo teve 52 casos de intoxicação. Isso no estado. E 12 mortes. 12 mortes em todo o estado. Aí o que é que eu quero que você guarde? Dessas 12 mortes no estado, tá? 4 foram na capital. 4 foram na cidade de São Paulo. E pode anotar, foi a cidade com o maior número de óbitos. 4. Até o dia 11 de fevereiro, tá? E eu lhe digo, não mudou não, tá? Até hoje não mudou não. Os dados, pode ficar com esses dados até 11 de fevereiro. A partir de hoje você acompanha aí as notícias, caso, né, esperamos que não, aconteça outro óbito aí, a gente computaria aqui. Mas a cidade com o maior número de óbitos, tá? No Brasil. Isso, claro, no estado de São Paulo, é a cidade de São Paulo, a capital paulista, com quatro óbitos, tá? Aí tem um texto trazendo os números, alguns números, né, dessa, a gente pode dizer tragédia, por que não, da contaminação de bebida por metanol. Diz assim, alguns estados que tiveram mortes e casos por bebida contaminadas por metanol estarão em alerta neste carnaval, aí a notícia, né, do dia 14 de fevereiro, para as bebidas adulteradas. Segundo o Ministério da Saúde, em 2025, o Brasil confirmou, agora que é o geral de 2025, ó, 76 casos no Brasil de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebida alcoólica. Outras 29 ocorrências ainda estão em investigação. No mesmo período, 25 óbitos no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro. No estado de São Paulo, foram 12 dessas 25. E na capital, São Paulo, foram 4. 25 óbitos no Brasil confirmados, além de 8 em investigação. Este ano, até 3 de fevereiro, agora 2026, foram confirmados 7 casos de intoxicação e 13 estão sendo investigados. Ponto. Aí, todo esse arrudeio para você guardar exatamente que foi, use essa questão só para guardar a informação. A cidade de São Paulo, ó, de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a primeira morte confirmada por intoxicação por metanol no Brasil, no contexto desse, entre aspas, surto iniciado em 2025, foi registrada na cidade de São Paulo. Exatamente no dia 16 de setembro de 2025. Beleza? Show de bola? Bate um printzinho aí da questão e bora passar para a próxima. Diz assim, em 10 de julho de 2025, manifestantes ocuparam a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em protesto. A Avenida Paulista, né, se transformou aí vamos dizer, o grande ponto de encontro, de partida, de manifestações na capital paulista. Tanto manifestações
realizadas por grupos à direita, como manifestações realizadas por grupos à esquerda, protestos, enfim. A Avenida Paulista é o grande ponto ali de encontro dessas manifestações, sobretudo ali em frente ao MASP, né? O Museu de Arte de São Paulo. E diz assim, em 10 de julho de 2025, aí, essa manifestação aqui, tu tem que guardar e saber. 3 motivos principais levaram a galera àquela manifestação ali no dia 10 de julho de 2025, que segundo alguns institutos, ultrapassou 42 mil pessoas, tá? Foram 3 motivos principais. O fim da escala 6x1 de trabalho. Nós temos, né, um projeto de emenda constitucional tramitando no Congresso, que é a PEC 8/25, que, se aprovada fosse, né, se vier a ser aprovada, estabeleceria aí o regime 4x3. 4 dias de trabalho por 3 dias o quê? De descanso. O que reduziria para 36 horas semanais, diferentemente das atuais 44 horas semanais. E a galera que foi para essas manifestações, um dos motivos da manifestação foi o apoio à aprovação dessa mudança. O fim da escala que nós temos atualmente, 6x1. Outro motivo, contra o tarifaço dos Estados Unidos. Dia 6 de agosto de 2025 foi quando entrou em vigor o tarifaço, né? O governo americano passou a cobrar 50% de tarifa alfandegária sobre diversos produtos brasileiros, como carne, como frutas, como café, madeira, equipamentos de construção civil e outros, tá? Só que o anúncio desse tarifaço já havia sido feito em maio de 2025. O anúncio foi feito em maio e foi, né, colocada ali a data para entrar em vigor, que seria dia 6 de agosto de 2025. E aí, no dia 10 de julho, teve essa manifestação na Avenida Paulista, e um dos motivos foi protestar contra o tarifaço do governo americano. E um terceiro motivo, vou botar bem aqui, ó, seria a favor da taxação dos super ricos. Super ricos. Um aumento aí na alíquota, por exemplo, do imposto de renda para as grandes fortunas, tá? No Brasil, a galera considera, né, super rico, tá? Inclusive existe uma proposta, né, para o aumento da alíquota do imposto de renda para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Aí no Brasil é considerado super rico, certo? Há quem não concorde. Mas vamos lá. As manifestações na cidade que aconteceram no dia 10 de julho de 2025, em protesto ao quê? Bora lá. Contra, dentre outros fatores, contra o aumento das tarifas de importação determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tá aqui, ó. Contra o tarifaço dos Estados Unidos. Então, esse item aqui já me parece a resposta da questão. Mas vamos ver os outros. B. Contra a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado contra patrimônio da União e a deterioração de patrimônio tombado. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi condenado por esses crimes aí? Foi. Mas foi dia 11 de setembro. 11 de setembro de 2025. Ele foi condenado a 27 anos e 3 anos de prisão. Nesse momento, inclusive, né, foi transferido, né, para a Papuda, no Distrito Federal. Né, ele estava na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, mas agora foi transferido para a Papuda. Só que essa condenação aconteceu no dia 11 de setembro de 2025. Foi posterior
tá? Ao dia 10 de julho. Então, falso. C. A favor da PEC 8/25, que é essa PEC aqui que eu falei, ó, para acabar com a escala 6x1. A favor da PEC 8/25, que estabelece uma nova jornada de trabalho no Brasil, que limita a 44 horas semanais o máximo permitido. Não. Essa PEC, ela vai reduzir de 44 horas semanais para 36 horas. Se for substituído o sistema, né, a escala 6x1 pela escala 4x3, vai reduzir de 44 horas semanais para 36. Então tá falso. D. A favor das medidas protecionistas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Me recuso a comentar mais. Falso. Foi contra, né, o tarifaço. E. Contra o aumento da alíquota do imposto de renda progressiva sobre rendimentos elevados de contribuintes que ganham acima de R$50 mil por mês. É exatamente o contrário. Um dos motivos, ou das propostas da reivindicação, era a taxação sobre os super ricos. Seria essa galera que ganha acima de R$50 mil por mês. Aqui está dizendo que a manifestação foi contra? Acabei de falar, foi a favor da taxação dos super ricos. Então, o item está o quê? Falso. Então, é mesmo item A de Amozinho. Bora para a próxima? Bora para a próxima. Questão de número 4 diz o seguinte. Em 7 de setembro de 2025, um ato com apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Aí, ó, outra manifestação na Avenida Paulista, em 2025, mas no dia 7 de setembro. E aqui, já está dizendo enunciado, foi uma manifestação a favor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que no 7 de setembro, ele ainda não havia sido condenado. A condenação veio no dia 11. Mas um dos motivos do protesto foi apoiar o ex-presidente que já vinha enfrentando o processo no Supremo Tribunal Federal e poderia ser, como veio a ser, condenado a qualquer momento, tá? Diz assim, a manifestação ocorreu em via pública e teve caráter político, com discurso e exibição de faixas. Acerca do assunto, analisa as afirmativas abaixo. É indiscutível que foram manifestações de pessoas apoiadoras da direita brasileira, teve a participação de muitos grupos também religiosos, tá? Em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e em defesa também, anote aí, da anistia para a galera que se envolveu lá naquele episódio do dia 8 de janeiro de 2023, onde as sedes dos três poderes, né, foram invadidas, depredadas e tal, lá naquele dia 8 de janeiro de 2023. A galera que participou dessa manifestação aí, no 7 de setembro de 2025, também estava pedindo, né, dos motivos da manifestação era a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, certo? Bora. Afirmativa 1. No ato citado acima, manifestantes assistiram a discursos defendendo pautas como a liberdade e a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, a anistia também beneficiaria o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Que foi acusado de envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Por mais que ele não estivesse presencialmente no que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. O STF entendeu que ele teve, sim, participação na preparação daquilo ali que aconteceu no dia 8 de janeiro. E o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez parte, sim, da manifestação que aconteceu no dia 7 de setembro de 2025. Nós tínhamos, né, lá a palavra de ordem, gritos, faixas, pedindo o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tá? Então, verdadeiro. 2. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tentou, sem sucesso, pela via judicial,
impedir as manifestações, alegando a manutenção da ordem pública. Pelo contrário, o governador de São Paulo esteve presente nas manifestações do dia 7 de setembro, inclusive fez um discurso. E no discurso ele defendeu a anistia aos envolvidos lá no 8 de setembro, perdão, no 8 de janeiro de 2023, tá? Defendeu a liberdade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive disse no seu discurso, você pode até consultar, isso é público e notório, no seu discurso ele disse, abre aspas, tá? No discurso do governador de São Paulo, ninguém aguenta mais a tirania do ministro Alexandre de Moraes, fecha aspas. Essa frase ficou estampada nos jornais aí do Brasil inteiro, tá? Dizer aqui que o governador de São Paulo tentou impedir as manifestações que aconteceram na cidade de São Paulo, absurdo. 3. Durante o evento, os manifestantes estenderam uma grande bandeira dos Estados Unidos, gesto que causou indignação em setores do governo federal, por considerarem um desrespeito à soberania nacional. Correto? E eu te digo, né? Naquele momento, a gente estava assistindo, né, algumas declarações do presidente norte-americano se dizendo contra, né, não concordar com o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele estava enfrentando no STF. E havia também toda aquela polêmica de que um dos filhos, né, do ex-presidente, que está nos Estados Unidos, estaria ali fazendo meio que um lobby, uma pressão não, se aproximando ali do governo americano, e seria ele um dos responsáveis pelo tarifaço. É como se o tarifaço que o governo norte-americano impôs ano passado fosse uma espécie de represália, né, ao Brasil pelo julgamento que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava enfrentando no Supremo. E aí, nas manifestações de 7 de setembro do ano passado, os manifestantes estenderam uma grande bandeira norte-americana. E aí, a galera do governo federal, os apoiadores e, né, como diz aqui, ó, setores do governo federal, alegaram que essas manifestações do dia 7 de setembro feriam, né, ou incitavam, atentavam contra a soberania nacional. Como é que pode brasileiros querendo que um Estado estrangeiro, que o governo norte-americano venha se meter nos nossos assuntos aqui? O Brasil é soberano. E é verdade, o Brasil é soberano. Não podemos aceitar a intervenção estrangeira nos nossos assuntos aqui. A Suprema Corte está julgando o ex-presidente e tal. Ou seja, gerou muita crítica por parte, né, do governo federal e dos apoiadores do governo federal, essa bandeira norte-americana que foi estendida nas manifestações de 7 de setembro de 2025. Então, a afirmativa 3, verdadeira, fica aí 1 e 3. 1 e 3, a resposta da questão, item B de bebezinho. Bora para a próxima. Em janeiro de 2026, os reservatórios do sistema Cantareira encerraram um mês com cerca de 23% do volume útil, situando-se na faixa de operação restrição, que é entre 20% e 30%. O volume atual, aí quando ele fala aqui o volume atual, aí você vem bem para cá, ó, e vê que essa é uma notícia, ó, do dia 6 de fevereiro de 2026. O volume atual é 3%. Superior ao registrado no final de dezembro, é verdade, mas permanece abaixo do observado no mesmo período de 2025. Quando a gente encerrou 2025, tá? O sistema Cantareira, ele estava ali entre 3% e 3,5%. Ele fechou em 3% da sua capacidade. Aí eu lembro que em 2014 para 2015, o sistema Cantareira enfrentou a sua pior crise. O sistema Cantareira, ele registrou um volume negativo de 9,7%. O sistema Cantareira,
ele simplesmente secou praticamente e ficou operando com água abaixo da superfície, que eles chamavam na época, né, chamam de volume morto. Então, a atual situação do sistema Cantareira é a pior desde a crise hídrica lá de 2014, 2015. Lembrando que o sistema Cantareira, ele é, na verdade, né, a conexão de 5 grandes reservatórios, tá? Um reservatório de Jaguari, o reservatório de Jacareí, o reservatório de Atibainha, aí tem o reservatório de Cachoeira e o de Paiva Castro. Esses reservatórios formam o sistema Cantareira e é responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. E está aí com 3%, vamos lá, o volume atual é 3% superior, é 3% superior ao registrado no final de dezembro de 2025. Isso em janeiro de 2026. O volume no momento é 23%. Deixa eu esclarecer aqui, tá? Para não ter confusão. O volume registrado em janeiro de 2026 do sistema Cantareira, 23%. Tá? 3% superior ao registrado em dezembro de 2025. Mas é o pior volume desde 2014, 2015. Show de bola? Show de bola. Bora lá. Item 1. O sistema Cantareira atingiu, em dezembro de 2025, o menor nível de volume de água desde a crise hídrica de 2015. A crise hídrica começou em 2014 e se estendeu pelo ano de 2015. Verdadeiríssimo, tá? Show de bola? Show de bola. 2. O volume de chuva abaixo da média histórica é um dos motivos apontados por especialistas pela situação crítica na qual o sistema Cantareira se encontra. Só para você ter ideia, em novembro de 2025, choveu 108 milímetros na região do sistema Cantareira. A média é de 151 milímetros. Choveu apenas 108 milímetros na região onde fica o sistema Cantareira. E outro, 2025 foi a pior crise. Nós tivemos na região sudeste como um todo, não só em São Paulo, mas nós tivemos em 2025 a pior temporada, de chuva, a pior no sentido de escassez, a pior temporada de seca, no caso, desde os últimos 10 anos. 2025 foi a pior temporada, foi a temporada mais seca dos últimos 10 anos, na região sudeste como um todo. Tá? Então, com certeza, esse volume de chuva abaixo da média é um dos responsáveis pela situação que o Cantareira se encontra. 3. Além da redução de consumo, pesquisadores reforçam a necessidade urgente de uma intervenção direta do poder público em ações na área do sistema Cantareira. Eu creio que essa afirmativa 3, ela dispensa comentário. Claro que tem que ter uma intervenção direta para buscar soluções. E por essas intervenções passam a melhoria do uso do solo, reflorestamento da vegetação ali na área do sistema Cantareira, tá? Restaurar aquelas áreas que ficam nos cursos dos rios, que alimentam o sistema Cantareira. É indiscutível que a gente tem que ter essa intervenção urgente, porque a situação do Cantareira é complicada e merece bastante atenção. Então, as 3 afirmativas estão corretas. Item E de Eguinha, pocotó, 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 pocotó. Deixa eu falar agora com você o seguinte, tá? Bate um printzinho aí da questão e antes da gente passar para a próxima questão, eu vou até limpar aqui minha tela, tá? Eu quero te dar um recadinho. Você que está me assistindo agora e está se preparando para o concurso da GCM São Paulo, agora de 2026. Bebê, olha só o que é que a galera Tribo Concurso tem para tu. Eu vou anotar aqui nesse cantinho aqui 3 ou 4 dicas para você, que é a seguinte. A Tribo está com um super curso para você que está se preparando para a GCM
de São Paulo. Aguenta as pontas aí, tá? 100% online, 100% atualizado, 100% direcionado ao edital. É todo pós-edital, tá? Atualizadíssimo. Videoaulas com teoria, videoaulas com questões, material em PDF de primeiríssima qualidade e atualizadíssimo, simulados exclusivos, ou seja, tu pode ter certeza que tu vai estar adquirindo o que tem de primeira na preparação ou para a preparação nesse concurso GCM de São Paulo. Pode ter certeza, tá? Uma equipe que é pancada, quem conhece a Tribo Concurso sabe que dispensa comentários, um material, e também isso é importantíssimo, muitas vezes, né, nós estamos ali diante de uma super equipe, mas quando a gente vai ver o material de apoio, os PDFs não são lá atualizados, que não acontece aqui, tá? Então tu tem que unir essas duas coisas. Aulas, videoaulas com a super equipe, mas o material atualizado é fundamental. PDFs atualizados, simulados exclusivos, flashcards, que quem conhece a Tribo Concurso sabe, já faz, né, parte aí, já é marca registrada da Tribo Concurso. Então, você está diante do que tem de melhor na preparação para o concurso GCM de São Paulo. E, para fechar aqui meu comentário com chave de ouro, olha aí, valor do investimento, 10 parcelinhas, bebê, de R$ 39,70. Uma coisa eu te digo, não vale reclamar, sair dizendo que eu não tenho um bom curso online para me preparar para o concurso por falta de grana. R$ 39,70? 10 parcelinhas, R$ 39,70? Eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo e dizem que estão se preparando para o concurso da GCM, gastaram, né? No carnaval, estão gastando no carnaval muito mais do que isso aqui por noite de carnaval, na folia. Então, bebê, faz um investimentozinho, eu não vou nem dizer, faz um investimento no teu futuro, faz um investimento no teu presente, isso é para agora. Concurso GCM 2026, 10 parcelinhas de R$ 39,70 para tu adquirir o que tem de melhor na preparação para esse concurso, beleza? Agora, eu vou me despedir de você que está me acompanhando pelo canal do YouTube e vou continuar, só que com a galera que está assinante, né, os assinantes da plataforma Tribo Concurso. Mas não vai embora agora não, que eu vou te mostrar aqui como é que tu faz, tá? Para entrar em contato com a galera Tribo Concurso, ó, e buscar mais informações e adquirir o teu curso preparatório para a GCM de São Paulo. Aponta aí a câmera do teu celular, olha, do mau valor fazer isso aqui, ó. Para o QR Code, ó, e a galera tá de prontidão, de plantão, para te atender divinamente bem, tirar aí as tuas dúvidas, e eu tenho certeza, se tu entrar em contato com essa galera, Tribo Concurso, eles vão te mostrar bem direitinho sobre como é que tu faz para adquirir o curso. Eu tenho certeza que tu não vai ter outra escolha. Tu não vai escolher outra opção a não ser adquirir esse preparatório. Show de bola? Show de bola. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, um cheiro do lavor e a gente vai continuar lá na plataforma com os assinantes. Beleza? Bora! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!